Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Você ouvirá agora uma mensagem que mudará a tua vida. O Senhor Jesus quer te salvar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é 4 de outubro de 2017. Deus trouxe a sua palavra, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Vamos ler apenas o versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Amém. Senhor Jesus. Pai Santo, Deus glorioso e misericordioso, estamos na Tua presença, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. Ó Senhor Deus poderoso, abra as janelas dos céus para que possamos compreender a Tua doutrina, o Teu ensinamento, que caia em nossas vidas como uma chuva seródia, como o orvalho dos céus, da Sua santa doutrina, e que esta venha a cair em nossos corações e frutificar, que todos venham a ser frutificados, venham dar frutos, venham a ser prósperos espiritualmente falando, que venham dar frutos de justiça, frutos de santidade, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, que o Teu reino venha sobre nós, e que Teu reino avance, e que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Ó Deus, apressa-te em nos ajudar. Venha o Teu reino sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta a igreja que estava na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo foi missionário. Então ele enviou várias cartas, mesmo estando preso. Não são todas as cartas que ele escreveu, algumas partes ele escreveu, mas alguém que estava com ele as escrevia.
O apóstolo Paulo ele ditava, e os servos que estavam com ele, como Lucas, como Apolo, como Cefas, os que estavam com ele na prisão, ajudavam e escreviam para ele as epístolas. A maior parte do tempo ele escreveu preso. Aliás, ele ditou estando preso, e os que estavam com ele escreveram estas epístolas. E aqui o apóstolo, guiado pelo Espírito de Deus, pelo ensinamento que o Senhor Jesus lhe confiou, está chamando a atenção de uma situação que estava acontecendo na igreja. Situação, um caso de traição, como se fosse um incesto. O filho que abusava da mulher do próprio pai. Por certo, seria a sua madrasta. E o povo de Corinto, os crentes de Corinto, não se preocupavam em resolver essa situação. Os cabeças da igreja, a liderança da igreja estava inchado. Então eles não se entristeciam, não se preocupavam em tomar providência em relação a esta situação. Versículo 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, entre o povo do mundo que não conhece a Deus, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então era para ser tirado dentre a comunhão com os crentes, tirado da igreja, expulso da igreja. Este rapaz que estava vivendo nessa situação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos com vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então era um caso muito sério, muito grave, e que foi determinado por Deus, através do apóstolo Paulo, que esta pessoa fosse expulsa da igreja. Que essa pessoa fosse entregue nas mãos de Satanás, esconjurado da igreja, para que a sua alma fosse salva no dia do juízo. É muito sério, ouvinte. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Nosso corpo não foi feito para a impureza, nem para a prostituição, nem para a fornicação. Talvez você esteja vivendo na fornicação, tendo relações sexuais fora do casamento. Este namoro cheio de toques, de carícias, isto não agrada a Deus. É melhor casar do que viver ardendo em desejo. A Bíblia ordena em 1 Coríntios capítulo 7, logo à frente, que se casem do que viver ardendo em desejo. Você pode estar brincando com a fornicação e já conhece a verdade, já conhece a palavra de Deus. Acerte a sua situação. Se case, meu irmão, se case, minha irmã, mas não viva na fornicação. Fuja da fornicação. Acerte a sua vida com Deus. Se a tua mão te faz pecar, corta ela para longe de ti.
Se a tua mão está fazendo você pecar, então mantenha uma certa distância nesse namoro. Até o olhar é sensual. Até o olhar pode te fazer você pecar. Então tem que ter cuidado. É perigoso as carícias no namoro. Se você não pode se conter, então se case. E aqui foi determinado que fosse expulso, retirado da igreja, porque este homem abusou da mulher do seu próprio pai. Cometeu um pecado gravíssimo. E eles nem se importavam, se preocupavam com esta situação lastimável diante de Deus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouquinho de fermento na massa de trigo faz crescer a massa, se tornando um grande pão. Um pouquinho de fornicação, se é que se pode falar assim, mas um pouco de carícias, de olhares sensuais, pode fazer com que a massa venha a crescer e você sair do controle. Não poder dominar mais. Um pouco de fermento faz crescer toda a massa. Então você que está namorando, jovem, mantenha uma certa distância, cuidado com as carícias, cuidado com o tato. Isso pode fazer crescer a massa e pode levar você a cair, a ceder à tentação. E quantas moças que acabam se engravidando, depois sofrem durante muitos anos por ter transgredido a palavra de Deus, por ter se engravidado antes do casamento. E depois é um relacionamento, um casamento conturbado, problemático, porque vem as consequências do pecado. Então Deus está te ensinando para que você venha fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus, a seguir a obediência à palavra de Deus, andar por este caminho, para que tudo te vá bem, para que Deus seja contigo. Você tem que ser com a palavra dele, para que a sua vida seja abençoada na face desta terra, minha irmã e meu irmão. Deve-se obedecer à palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Se você quer ter um futuro de paz, então une-te, pois, a Deus, e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Faça de acordo com a palavra de Deus, fuja da fornicação, acerte o seu relacionamento com Deus. Sexo é só depois do casamento, dentro do casamento, e não antes. O sexo fora do casamento é a prostituição. E se você morre nessa situação, você está colocando em jogo a tua salvação, a tua alma. Então se acerte com Deus. Um pouco de fermento faz crescer toda a massa. Se teu olho te faz pecar, arranca ele para longe de ti. Deixe de olhar para certos lugares. Cuidado com este olhar sensual. Porque depois que cresce toda a massa, aí é difícil voltar para trás. Situação difícil que estava existindo nesta igreja de Corinto. Versículo 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, alimpai do velho fermento do mundo.
Se limpe da maneira que você vivia neste mundo. E aceite a maneira pela qual Deus quer que você viva, que nós vivamos. É deste jeito que Deus quer. Então é desse jeito que devamos viver. É pecado fornicar? É pecado fornicar e leva à condenação eterna. Então se case. Não é melhor casar do que viver abrasado? Não é melhor casar, acertar a sua situação com Deus, para que você possa estar em paz com Deus, ter vida com Ele, não ter a sua consciência te acusando do que viver fornicando? Então pense bem, ouvinte. A sua alma vale muito mais do que a sua vida. É muito mais do que a sua vida. Os que semeiam na carne colherão corrupção, mas aquele que semeia na alma colherá a vida eterna. Investir na tua alma, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. E diz mais aqui a Escritura Sagrada: pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E versículo 9 ele diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não se associe com os que se prostituem. Aqueles que têm uma vida desregrada, uma vida desenfreada, que vive na impureza. Que vive pulando de galho em galho. Ora está com uma pessoa, ora está com outra. Casou e se separou e casou com outra pessoa. Está em adultério. Se a mulher divorciada casa com o homem, comete adultério. E se o homem divorciado casa com a mulher, comete adultério. Isso é pecado de prostituição e fornicação. Porque aquela mulher pertence ao seu primeiro marido. Então a palavra de Deus nos ensina a não vos associar com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Ou seja, para não ter comunhão alguma com a pessoa que, dizendo ser irmão, vive transgredindo a lei de Deus. Que comunhão tem o crente com o infiel? Ou a luz com as trevas? Se você ter associação com tal pessoa que diz que é irmão e vive nessa situação totalmente errada, se você querer tentar salvar uma pessoa que está se afogando, mesmo que talvez você saiba nadar e não tenha experiência em socorrer esta pessoa, você vai morrer junto com ela afogado. As más conversações corrompem os bons costumes. E aí você mantém esta comunhão, esta amizade, e quando você for perceber, já é tarde, você se desviou dos caminhos do Senhor. Porque você ouviu as palavras do Senhor, mas você não as praticou. Então você fez a sua casa espiritual na areia. E quando vem as tempestades, derruba a casa porque não tem alicerce. E o alicerce é a obediência da palavra de Deus. Se Deus já te guiou pela verdade, pela palavra, e o Espírito Santo fala ao teu coração,
Não se aproxime da porta da casa desta pessoa que vive infiel, que é infiel ao seu cônjuge, que é infiel a Deus, e você se aproxima da porta da casa dessa pessoa, o que vai acontecer com a tua vida? A sua vida espiritual vai cair. Você vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque as más conversações corrompem os bons costumes, e estas conversações vão corrompendo os teus costumes, vão corrompendo a sua vida espiritual. E Deus te diz para não se associar com esta pessoa que só fala palavrões, que só fala conversas que não é lícito dizer, conversas maliciosas, piadinhas sujas, flertes, elogios. Cuidado com os elogios, porque aquele que te elogia arma laços ao seu caminho. Cuidado com os elogios, com as cantadas. Esta pessoa que vive pervertida e quer te levar também à ruína. Não se aproxime da casa desta pessoa. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Você já conhece o fruto desta árvore. Então não se aproxime desta casa. Não se aproxime deste lugar. E eles não estavam nem aí para essa situação de adultério. O próprio filho ter relação sexual com a mulher do seu próprio pai. E eles estavam inchados, não estavam nem aí. Faziam vistas grossas. Talvez você esteja também fazendo vistas grossas. Ah, mas Deus falou, mas eu não vou obedecer. Deus falou, mas aquela pessoa é minha amiga, aquela pessoa é meu amigo. Mas ele está transgredindo a lei de Deus. Ela está transgredindo a lei de Deus. E Deus vai tratar com esta pessoa. E Deus está tratando com esta pessoa e você está atrapalhando o tratamento de Deus para com esta pessoa. E você está rodeando a sua casa. Este homem aqui foi entregue a Satanás para a destruição do seu corpo, da sua carne, para que fosse salvo no dia do Senhor. Não podeis beber da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Você pode estar compartilhando da mesa dos ídolos. Quando você desobedece a Deus, você está seguindo o ídolo do teu coração. Esta pessoa que você não quer deixar para servir ao Senhor está ocupando o primeiro lugar na tua vida, está ocupando o teu coração. E você está negando o Senhor Jesus quando você vai atrás desta pessoa que está vivendo em pecado, que sabe que está em pecado, é rebelde à palavra de Deus. E você frequenta esta casa e você participa desta mesa e depois quer participar da ceia do Senhor. Como que você vai se apresentar diante do teu Senhor, vivendo desta maneira, frequentando esses lugares, onde eles não querem ter comunhão com o corpo de Cristo Jesus? E a igreja de Corinto estava inchada. Nem fizeram caso, foram igual o Eli, nem fez caso dos seus filhos, nem fez caso da sentença que Deus determinou para a casa de Eli, o sacerdote. Nem fez caso. E a sentença veio a cavalo. Os filhos do sacerdote Eli se prostituíam de frente do templo, roubavam as ofertas que eram levadas para sacrificar. Hófines e Finéias. E Eli não corrigiu seus filhos duramente. E a casa de Eli veio abaixo. Morreram os seus filhos, morreram as suas noras, e morreu o sacerdote Eli. E a arca foi tomada. Será que a arca não foi tomada da tua vida? Será que a arca já não foi levada? A presença de Deus já saiu da sua vida porque você tem frequentado esses lugares onde você não é para você e onde Deus te diz para você não pisar os teus pés, para guardar os teus pés. E você tem frequentado esta casa
desta pessoa que está em rebeldia com Deus, desta pessoa que é um beberrão que vive bebendo, que a sua geladeira está cheia de bebida alcoólica, e você frequenta esta casa e até bebe cerveja, bebe bebida alcoólica neste lugar, e você acha que está agradando a Deus por agir desta forma. Você não está agradando a Deus, mas está em rebeldia com Deus, porque o Espírito do Senhor tem ciúmes daquele que é de Deus, e você está desagradando a Deus participando desta mesa. Arrependa-se, meu irmão e minha irmã. Volte-se para o teu Deus hoje que te chama. Não vos associeis com esta pessoa que diz que é de Deus, mas não é. O profeta velho diz que era de Deus, mas não era de Deus. Enganou o profeta novo. Pode vir em casa porque Deus mandou dizer. E talvez esta pessoa diga: Deus mandou dizer, mas está escondendo na sua geladeira um monte de bebida alcoólica. Mas está escondendo de você a impureza que esta pessoa vive. A avareza, o amor ao dinheiro, está escondendo de você tudo isso. Mas Deus irá te revelar, Deus irá falar contigo, Deus está falando através desta palavra. Deus está falando ao teu coração. Não se associe com esta pessoa que diz que é irmão, que diz que é irmã, mas não é. Mas não é. Só quer estragar a tua vida. Só quer fazer você pecar e cair. Porque a vida desta pessoa já está caída. Ela está caída. E ela não quer se consertar com Deus. Então quer fazer com que você venha se desviar também. Essa pessoa não quer se consertar com Deus. Então deixe Deus tratar com ela. Este homem foi salvo, mas ele foi entregue nas mãos de Satanás para a destruição do seu corpo, para que a sua alma fosse salva no dia de Cristo Jesus. Deus teve misericórdia deste homem que pecou, que cometeu adultério, mas o seu corpo foi entregue a Satanás para a destruição da sua carne. É Deus purificando este homem para salvá-lo. Para salvá-lo. E talvez Deus está tratando com esta pessoa igual ele fez com Nabucodonosor. E você está atrapalhando Deus trabalhar com esta pessoa. E você está se aproximando desta pessoa. Deixe Deus trabalhar com ela. Deixe Deus tratar esta pessoa como ele tratou Nabucodonosor, que ficou 7 anos comendo grama como animal. Deus está tratando esta pessoa para salvar esta alma. Este homem aqui não foi condenado. Ele não foi condenado. Mas ele foi entregue ao diabo para a destruição da sua carne. Versículo 5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus teve misericórdia deste homem que cometeu este pecado, que cometeu esta fornicação e que abusou da mulher do seu pai. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Essa pessoa pode ser até idólatra. É batizado, é crente, vai na igreja, mas na sua casa tem um altar. Às vezes não é só altar de ídolos, não, de imagem de gesso, de escultura, não. Às vezes é altares dentro do seu coração. Às vezes ele tem um altar de DVDs pornográficos na sua casa. Um altar de cigarros na sua casa. Tantos altares que essa pessoa tem dentro da sua casa.
e você se associa, toma café, tem comunhão com esta pessoa e depois quer ter comunhão com Deus. E essa pessoa diz que é irmão, diz que é irmã, mas vive no pecado, não quer aceitar a correção de Deus, não quer se converter dos seus maus caminhos. Não adianta nem você orar e interceder por esta pessoa que não aceita a correção, não aceita a palavra de Deus. Jeremias orava pelo povo, intercedia, clamava, chorava, mas Deus disse para Jeremias que não ia ouvir a sua oração, porque o povo tinha um coração duro, porque eles não queriam se converter dos seus maus caminhos. Não há oração que faça uma pessoa se converter se ela não quiser. Se fosse assim, os moradores de Sodoma e Gomorra teriam se convertido dos seus maus caminhos, mas foi salvo somente Ló e as suas 2 filhas. Mesmo pela oração de Abraão, Deus diz que ainda que Daniel se coloque a orar e Jó, Deus não vai ouvir, que eles serão salvos pela sua vida com Deus, pela sua vida pura, não pelas suas orações. Abraão intercedeu, buscou por Sodoma e Gomorra, mas eles não quiseram se converter. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou estátua de sal. As filhas de Ló estavam tão corrompidas que tiveram relação sexual com seu próprio pai. Embebedaram seu pai e tiveram relações com ele. E nasceram 2 gerações de filhos amaldiçoadas. É muito sério, ouvinte. Você que está ouvindo esta palavra de Deus, conselho de Deus para mim, para você, é muito sério. Não se associe com aquele que diz que é irmão, que diz que é irmã e for devasso, impuro. Só fala besteira, palavrões, não tem uma vida santa, uma vida pura. Não tem vida com Deus, não ora, não quer se converter, não quer seguir os conselhos de Deus, mas prefere viver no pecado. E diz que é irmão, diz que é irmã, mas vive nestas práticas, na mentira, no engano. Judas andava com Jesus Cristo, mas não foi salvo, porque Judas tinha no seu coração o ídolo da avareza, o ídolo do dinheiro. Por 30 moedas de prata ele vendeu o Senhor Jesus, comeu do pão do Senhor Jesus, bebeu do seu cálice, colocou a mão no prato, e mesmo assim Judas se perdeu, porque não se converteu ao Senhor Jesus, porque não teve arrependimento. E assim a igreja de Corinto estava inchada. Não fazia distinção entre o pecado. E permaneciam inchados, não se preocupavam. Não havia exortação. Mas há exortação pela parte de Deus. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. E este martelo está esmiuçando hoje o teu coração. E hoje Deus está te quebrantando pela palavra. Hoje Deus está falando com você. E você irá mudar de vida. Irá obedecer estes conselhos da parte de Deus. E guardará o teu pé desta casa. Guardará o teu pé deste lugar. E será um vaso nas mãos do Senhor. Deixe Deus tratar com esta pessoa que vive dissolutamente. Que vive no pecado. Deixe Deus tratar. Não intervenha. Não interfira no plano de Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pelo Senhor falar conosco, Pai. Pelos teus conselhos, tua palavra, meu Pai. Como os discípulos disseram naquele dia, duro é este discurso. Quem pode suportar? Mas, Senhor, nós não compreendemos, meu Pai. Não compreendemos certas coisas que o Senhor nos ensina, mas somente devemos te obedecer, obedecer os teus conselhos e a tua palavra. Não estamos julgando quem quer que seja, Senhor, mas o Senhor diz para nós, meu Pai, não se associar com aquelas pessoas que vivem na prática do pecado. Santo e eterno Deus, que o Senhor ajude a cada um de nós a obedecer a tua palavra e colocar dentro dos nossos corações
Fortaleça, meu Deus, cada pessoa, cada servo, cada serva tua. Fortaleça os seus pés para que as suas pegadas não vacilem. Toma em tuas mãos cada ouvinte, meu Deus, e abençoa cada um que ouviu esta mensagem, e que o Senhor venha fortalecê-los na fé, santificá-los, em nome do Senhor Jesus. Amém.